O apego está te destruindo e você não percebe. O apego aos bens terrenos aprisiona o coração e nos afasta de Deus. Quando colocamos nossa segurança nas riquezas, nós perdemos a liberdade interior e passamos a ser dominados pelo medo, pela ambição, pela ansiedade. O desapego cristão não é o desprezo pelas coisas, mas é o uso correto delas, para que não nos tornemos escravos das coisas materiais. Jesus nos chama a confiar no Pai e a buscar os tesouros eternos. Somente com o coração livre podemos amar verdadeiramente e viver em paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Sempre sejam louvados. Vamos hoje vencer mais um inimigo da nossa alma. Vamos hoje avançar mais um degrau nesse caminho de desapego do mundo. Coloca aqui no comentário se você está disposto a renunciar àquilo que tem te aprisionado nessa terra, te impedido de voar para o céu, de se unir a Jesus Cristo. E a Nossa Senhora, claro, é ela, sua mãe, que vai te ajudar a crescer nesse caminho espiritual de uma maneira mais fácil. Hoje, quinto dia, nós vamos meditar no título Desapego dos Bens Terrenos. Após o pecado original, nós entramos numa batalha, estamos numa batalha até o fim dos nossos dias. Jó capítulo 7, versículo 1, a vida do homem sobre essa terra é uma batalha. E Deus não tirou essa batalha. Mesmo depois de Jesus ter vindo, pago os nossos pecados, nós somos livres do pecado original quando somos batizados, mas a concupiscência, essas três inclinações continuam dentro de nós. E o mundo usa dessa nossa fraqueza para nos seduzir. O inimigo usa das seduções do mundo e das nossas próprias fraquezas para nos seduzir. E nós estamos meditando de como vencer essas três inclinações que são a raiz de outras inclinações ruins que existem dentro de nós. Se a gente vai na raiz do problema, a gente consegue vencer o problema. Então, hoje nós vamos meditar sobre o desapego dos bens terrenos. Meditamos sobre a tentação do prazer de uma maneira descontrolada, principalmente na gula e na área sexual. Precisamos nos converter, ter um coração puro e casto e também ter um autodomínio sobre o prazer alimentar, vencer a gula. E hoje nós vamos meditar sobre essa vitória, sobre os apegos. Vamos com o nosso livro, na página 41, já vai começar essa meditação de como Deus nos criou de uma maneira maravilhosa e Deus mandou que a gente dominasse a criação. Deus entregou tudo nas mãos do homem, porque Deus é bom, Deus é generoso. Agora, Deus quer que a gente domine a criação. Foi a ordem do Senhor em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Dominai sobre toda criatura e submetei-a. Só que o homem passou a ser dominado pelas criaturas. Ele passou a ser dominado pelas suas paixões. Em vez da gente ter as coisas que passaram a nos ter. Em vez das coisas estarem sob o nosso domínio, nós nos tornamos escravos das coisas. E isso não pode ser assim. Nós precisamos nos libertar do apego às coisas materiais. Esse domínio que Deus permite que o homem exerça é uma participação no seu governo. Mas esse senhorio deve ser vivido como uma forma de sacrificar, ou seja, oferecer todos os frutos a Deus. Com a queda do homem no pecado, essa ordem estabelecida por Deus foi quebrada e no íntimo da alma surgiu um descontrole, a chamada concupiscência dos olhos. Essa desordem representa o egoísmo, a sede de possuir todas as coisas de maneira desmedida para si mesmo, não as oferecendo a Deus. Afirma a Sagrada Escritura em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 8. O olho não se sacia de ver. Quer dizer, o que a gente vê, a gente quer. O que a gente vê, a gente quer. Isso se chama cobiça. O 10º mandamento da lei de Deus fala de não cobiçar as coisas que não são nossas.
não cobiçar as coisas alheias. Um dos maiores males da humanidade é a cobiça desmedida dos bens materiais. Então, a gente lembra que quando a gente é pequenino, mesmo pequenino, sinais do pecado original já se manifestam em nós. Como, por exemplo, a criança que diz, isso é meu, e pega aquilo e não quer entregar para o papai e para a mamãe, ou para o irmãozinho. Então, às vezes, desde pequeno, esse apego às coisas, esse querer para mim de uma maneira desordenada, e se a gente não amadurece nas virtudes, quando a gente cresce, na juventude, na adolescência, depois na vida adulta, isso pode se tornar uma grande escravidão. Jesus veio a esse mundo para apagar o nosso pecado, para vencer o pecado. Mas quando Jesus veio, ele apagou o pecado original, mas ele não tirou de nós essa luta que nós temos de travar contra essas inclinações. Então nós devemos lutar contra a nossa cobiça. Devemos lutar contra essa tendência de sermos escravos, nos apegarmos às coisas materiais, principalmente o pecado capital da avareza, o apego ao dinheiro, que nos leva a ter muitas coisas materiais. Isso é um perigo que leva muitas almas para o inferno. Nós dizíamos que o pecado da carne é o que mais tem levado almas para o inferno. Mas por causa do pecado da carne, as pessoas querem garantir as suas paixões, sustentar os seus vícios e fazem do dinheiro o seu Deus. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que todos os seres humanos, todos, têm que lutar contra essa tendência. Olha só o que diz na página 42, está citado o Catecismo da Igreja Católica. Aqui no final do primeiro parágrafo, o preceito do desapego das riquezas é obrigatório para entrar no reino dos céus. Não é opcional. O desapego das riquezas é obrigatório para você entrar no céu. Irmão Luiz Maria, então quer dizer que é pecado ser rico? Então quer dizer que eu não posso desenvolver minha empresa? Que eu não posso investir para a coisa melhorar? Não é isso que a palavra de Deus diz e nem que o catecismo ensina. O catecismo diz, eu vou repetir para você, esse está citado aqui, a notinha, é o número 2544 do catecismo. O preceito do desapego das riquezas é obrigatório para entrar no reino dos céus. É obrigatório você se desapegar. Ser rico ou não ser rico não é o problema. Ser apegado às riquezas que é o grande problema. Por isso vamos continuar aqui com o livro. Aqueles que desejam alcançar a sua salvação precisam moderar os seus desejos pelos bens terrenos, pois o próprio Jesus afirmou explicitamente: é mais fácil o camelo entrar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Nessa exortação feita pelo Senhor, não há uma condenação àqueles que possuem muitos bens, mas sim àqueles que se apegam demasiadamente aos bens terrenos e não os dispõem para Deus e para o serviço dos mais pobres. Então existiram muitos santos que foram ricos, vários santos que foram reis e rainhas, mas qual era o diferencial? Eles eram desapegados. Eles tinham Deus em primeiro lugar e usavam os bens materiais para o bem do próximo, para ajudar os mais pobres, para ajudar os hospitais, os enfermos. Existiram muitos santos ricos, mas eles faziam pouco caso de sua riqueza e sempre distribuíam seus bens aos pobres, demonstrando assim que a única riqueza que realmente lhes importava era possuir a Deus. Então, quando a palavra de Deus diz em Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque amará um e desprezará o outro. E Jesus fala, não podeis servir a Deus e a Mamon. Quem é Mamon na Bíblia? Mamon é o demônio responsável pela idolatria do dinheiro. É o Deus que era adorado antigamente para conseguir dinheiro. Então Jesus diz, você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Mas, irmão, eu tenho que sustentar minha família. Eu tenho que ganhar dinheiro para sustentar minha família. Ganhar dinheiro é sua obrigação e é sua missão.
como dona de casa, como pai de família, como a sua missão é trazer o sustento para a sua casa, é cuidar da sua família, é ser o sustento, ser instrumento da providência de Deus na sua casa. Agora, uma coisa é trabalhar, um trabalho justo te santifica. Agora, outra coisa é viver para o dinheiro. Você deve, como eu falava antes, você não deve viver para comer, mas comer para viver. Também você não deve viver para trabalhar e ganhar dinheiro, mas o trabalho deve ser um instrumento para que você cumpra a sua missão. Então, tudo com equilíbrio é bom. Eu vou dar um exemplo para você. Tem uma passagem que eu gosto muito na Sagrada Escritura. Olha só, em Lucas capítulo 14. Eu quero meditar com você essa passagem. Anote no seu diário espiritual, Lucas 14. E eu vou fazer uma comparação com uma outra passagem. A passagem do jovem rico, que está em Mateus 19. Em Mateus 19, Jesus convida um rapaz rico a deixar tudo, ficar pobre igual a ele. Jesus vivia da providência de Deus. Jesus vivia da ajuda das pessoas. Muitas pessoas hoje em dia confundem as coisas. Olha como eu gosto às vezes de fazer uma meditação. De São Francisco de Assis era um homem muito rico. E ele queria ser nobre, queria títulos de nobreza, vencendo batalhas, queria honrarias, além do dinheiro, ele queria honrarias, uma posição de destaque, aplausos, importância neste mundo. Mas quando ele teve uma experiência profunda com Jesus crucificado, quando ele sentiu esse amor de Deus chamando ele para uma vida diferente, cada um tem um chamado. Nem todos têm um chamado como São Francisco, de viver totalmente pobre, só para Deus, da forma que ele viveu. Mas ele sentiu esse chamado. E quando ele encontrou Jesus, ele de rico ficou pobre, mas ficou feliz, porque descobriu a sua vocação. Hoje em dia, eu vejo certas pessoas pregando por aí, principalmente de outras denominações, e dizem assim: eu era pobre, encontrei Jesus, fiquei rico. Ora, os santos eram ricos e ficaram pobres, livremente e felizes quando encontraram Jesus. Parece que os valores estão um pouquinho diferentes, não é? E às vezes esses valores da teologia da prosperidade entram também no meio católico. Cuidado, muito cuidado. Você prosperar não é errado, mas cuidado com o Deus Mamon. Ele é sutil, ele se finge de amigo seu. Ele finge que você não está idolatrando o dinheiro. Não, não, não. Quando você vê, já está nas garras do inimigo. Muito cuidado. Então, em Lucas 14, vai falar uma coisa muito importante. Ele vai falar que todos aqueles que quiserem segui-lo, olha, grandes multidões, Lucas 14, 25. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Jesus voltou-se e disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia o seu próprio pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz, quer dizer, sua missão, sua obrigação, e não vem atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Irmão Luiz Maria, eu tenho que odiar meu pai, odiar minha mãe, meus irmãos, minha família, irmão. Eu não vou fazer isso. A Sagrada Escritura, quando ela fala dessa forma, algumas traduções nem trazem essa palavra original, odiar, porque nessa linguagem está dizendo que você deve odiar não as pessoas, mas odiar esse apego. O odiar aqui significa amar menos. Se você não amar Deus acima de todas as coisas, você não pode seguir Jesus. E ele está falando dele mesmo aqui. Ele aqui está se colocando no lugar de Deus. Jesus é Deus. Pessoas que duvidam que Jesus diz claramente que ele é Deus, ele está dizendo: se você ama seu pai mais do que a mim, você não pode me seguir. Se você ama tua esposa, teu esposo mais do que a mim, Jesus está dizendo: você não pode me seguir. Então, quando fala odiar, claro que não é odiar no sentido de odiar aquelas pessoas que você deve amar. Você deve odiar o homem velho que está em você e que está nelas. Se alguém da sua casa quiser te impedir de viver o mandamento da lei de Deus, é preferível escolher Deus do que escolher
as pessoas que querem te afastar de Deus. Eu sempre digo para os casais, por exemplo, você deve fazer sacrifício, ir para lugares que você não gosta para agradar o outro. Ir para fazer, às vezes, preferir a opção de comida, de lugares da outra pessoa por amor. Mas alguns sacrifícios você deve fazer, outros não. Ah, meu esposo quer ir para tal lugar e não quer ir para a missa no domingo. Eu vou para a missa, depois a gente vai para qualquer outro lugar. Mas eu não vou deixar de ir para a minha missa. Isso é uma cristã guerreira que luta pela sua família. Deus em primeiro lugar. E Jesus fala, se você não quiser amar mais a mim do que a todos, nem comece a me seguir. É Ele em primeiro lugar. A sua riqueza primeira é Jesus. Depois a sua segunda riqueza, porque Jesus te deu, é a sua família. E os bens materiais são em último lugar, não é? Mas em primeiro lugar Jesus. E ele vai fazer comparações. Ele vai dizer, olha, quem de vocês querem construir uma torre e não calcula primeiro, para não chegar na metade da construção, todo mundo zombar de você e dizer, olha, começou e não pôde terminar a construção. Primeiro calcula se você tem capacidade de construir a torre. Aí ele diz, se você vai para uma guerra, primeiro veja se com 10 mil você consegue enfrentar um exército com 20 mil. Se você vê que não dá, primeiro faz o acordo de paz e já evita a guerra. Assim também, olha a comparação que Jesus faz. Se você não estiver preparado para me seguir, disposto a desapegar de tudo para me seguir, nem comece. Então Jesus está dizendo aqui no versículo 33, igualmente, portanto, qualquer um de vós que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Jesus não está dizendo que você tem que fazer igual está em Mateus 19. Em Mateus 19, Jesus fez um chamado especial para o jovem rico. O mesmo chamado que ele fez para São Francisco de Assis. O mesmo chamado que ele fez para os 12 apóstolos. Os outros 72 discípulos não tinham essa obrigação de deixar tudo, de viver na pobreza extrema junto com Jesus. Não, nem todos têm esse chamado. Mas eu quero explicar para você que quando Jesus, em Lucas 14, versículo 33, diz que todo mundo precisa renunciar a tudo que possui para seguir Jesus, ele está falando do desapego dos bens materiais. Nem todo mundo precisa fazer voto de pobreza. Nem todo mundo precisa não ter nada no seu nome, como os religiosos, as religiosas. Mas todos têm a obrigação de ter o coração livre de qualquer escravidão dos bens materiais. É isso que o catecismo diz quando a gente lê, e a gente leu no início da nossa formação, aquele trechinho do catecismo, eu vou ler mais uma vez, que diz assim, o preceito do desapego das riquezas é obrigatório para entrar no reino dos céus. Quando Jesus diz que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, Santa Catarina de Sena recebe a explicação dessa passagem bíblica. Na verdade, uma agulha, no tempo de Jesus, era um buraco que existia nas muralhas de Jerusalém. E as pessoas vinham com camelos, trazendo carregamento de muitas riquezas, especiarias, coisas caras, né? E quando o camelo chegava, para poder atravessar as muralhas de Jerusalém, ele tinha que passar por aquela agulha. Quando ele passava, ele tinha que se despojar de todas as riquezas que ele estava carregando. O camelo precisava ser agachado, com o joelho no chão. O camelo era empurrado, se abaixava como uma pessoa que está se humilhando. Com humildade, ele se agachava e era empurrado e conseguia entrar. É um símbolo de que uma pessoa rica, ela só vai entrar no céu se ela for despojada dos bens materiais, se ela souber dobrar os joelhos, reconhecer-se pecadora, reconhecer o seu nada, não se achar acima dos seus funcionários, não se achar superior, mesmo que tenha a responsabilidade de mandar, de dar ordens, às vezes de corrigir. Isso não te faz melhor do que ninguém. Você é tão filho de Deus quanto os seus empregados. Se você não souber fazer como o camelo, se despojar, desapegar, saber que
Nu você veio para essa vida e no seu caixão não vai ter gaveta. Nu você vai voltar. Despojado, se abaixar, inclinar a cabeça e de joelhos você vai entrar no céu. Mas se você estiver apegado, esse desapego vai acontecer no purgatório. E aí vai ser bem doloroso. Isso para quem vive uma vida de conversão, para quem se confessa, para quem quer a salvação. Precisa desapegar, ou aqui ou lá no purgatório. E Deus o livre de ir para o inferno. Muitas almas vão para o inferno por causa da idolatria do Deus dinheiro. E esse ídolo nós queremos destruir nesses exercícios espirituais. O remédio, vamos para a página 43. O remédio para vencer essa nossa tendência é exatamente o apego às coisas do céu. Se a concupiscência dos olhos significa eu quero, tem pessoas que têm aquela tendência de ir para o shopping e tudo que vê, quero comprar, quero comprar, quero comprar. Concupiscência dos olhos, possuir, possuir. Você precisa vencer, cravar o cravo de Jesus, que é a cruz, nesse demônio da escravidão do olhar e querer, olhar e possuir. Então, o remédio para o apego dos bens terrestres é o segundo parágrafo da página 43. É o apego aos bens celestes, é olhar para o céu. É parar de olhar só para a terra e olhar para o céu. Olhe para o céu, diz uma música antiga da Canção Nova. Alguém te ama. Olhe para o céu e vê se não reclama. Alguém por você se preocupa. No céu, olhando para o céu, você vai ter muito mais alegria, esperança. Trabalha nessa terra, mas o coração deve estar, como a missa diz, corações ao alto. O nosso coração está em Deus. É a esperança na posse de Deus, no céu, é que torna o coração humano capaz de abandonar o apego às riquezas materiais, que são passageiras, e abraçar as riquezas espirituais, que são permanentes. São Francisco de Assis, por exemplo, soube encontrar nas palavras do Salvador essa sabedoria que se esconde aos olhos do mundo. Não ajunteis, diz Jesus em Mateus 6,19, não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho os corroem, onde os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem o caruncho corroem, e os ladrões não arrombam e nem roubam. Esse grande desejo do céu, essa experiência do céu já aqui na terra, vai tornando o nosso coração livre, vai tornando cada vez nosso coração livre. Coloca aqui no comentário. Você já teve uma experiência do céu? Como assim, irmão Luiz Maria? Experiência do céu, uma experiência forte de Deus, profunda de Deus, de que você já experimentou uma alegria tão grande de Deus, em Deus, que você já entendeu um pouquinho do que vai ser o céu. Coloca aqui se você já teve essa experiência. Se você não teve, mais uma vez eu renovo um pedido em nome de Jesus para o seu coração. Medita a palavra de Deus, adora Jesus na Eucaristia, se aproxima da Virgem Maria, porque sem meditar a palavra de Deus, você não vai experimentar já aqui na terra os primeiros frutos do céu. Como é que você vai desejar o céu se você nem sabe o que é o céu? Deus quer que você já experimente aqui. João capítulo 17, versículo 2. A vida eterna é essa, Pai, que eles conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a mim, a Jesus Cristo, que enviaste. A sua amizade com Jesus, profunda e íntima, já é um antegozo do céu, já é o início do céu. Se você não teve ainda essa experiência, peça, especialmente durante esses 33 dias, peça uma experiência mais profunda com a pessoa de Jesus Cristo. Aí, o pensar no céu vai ser uma alegria. Pensar na morte não vai ser mais medo, vai ser uma saudade do nosso lugar, da nossa casa. O nosso lugar é o céu. Mas é preciso experimentar, desejar o céu. Então, aqui nossa meditação fala desse remédio, né? E esse remédio precisa ser um caminho de humildade. Para a gente reconhecer o céu, a gente precisa
da humildade. No coração de cada homem e mulher, página 44, existe uma inclinação desregrada para os bens deste mundo, mesmo quando está aí disfarçada. Esse é um grande problema. Às vezes você pode dizer, pode até ser que você tenha dito já no decorrer dessa formação: irmão Luiz Maria, esse aí eu tiro de letra. Eu sou pobre, então eu vou direto para o céu. Tem pobre que é mais apegado ao dinheiro que os ricos. E tem muitos. Ah, irmão, mas eu não tenho problema com bens materiais, eu sou muito despojado. Olha aqui o que o livro está ensinando. Em todos nós existe essa inclinação desregrada pelo apego aos bens desse mundo, mesmo quando está disfarçada dentro de nós. Todos nós temos essa inclinação de apego aos bens materiais, uns de uma forma, outros de outra. Uns são mais voltados para esse pecado, é verdade. Outros são mais voltados para o pecado dos prazeres carnais. Outros são mais voltados para outro tipo que a gente vai ver amanhã. Porém, todos nós temos essa inclinação e temos a obrigação de lutar. Às vezes está um pouco disfarçado dentro de nós, mas nós precisamos esmagar essa serpente dentro de nós, do apego aos bens materiais. E essa inclinação, a gente precisa lutar contra ela. E essa cobiça, se não for cuidado, se não for lutado contra ela, ela pode, dentro de nós, se transformar em inveja. A inveja nasce da cobiça, que não foi equilibrada dentro de nós, que não foi vencida dentro de nós, o apego dos bens materiais. Esse é um vício capital da tristeza que surge na alma diante da felicidade do próximo, do bem do outro, o desejo desmedido de possuir esses bens que não lhe pertencem. Por isso, na vida cristã, o batizado combate a inveja através da benevolência, pela humildade e pelo abandono à providência divina. Está no Catecismo da Igreja Católica. Gestos de caridade com a pessoa. Se você teve, o Padre Emanuel Maria partilhava comigo: irmão, um pecado que poucas pessoas têm a coragem de confessar é dizer: eu tive uma tentação de inveja. Isso é importante você confessar, se reconhecer a sua fraqueza. Então, se você percebeu, algumas pessoas, existem temperamentos diferentes nas pessoas. Existem alguns temperamentos que são um pouco mais inclinados para essa tentação da inveja. Ser tentado não quer dizer cometer o pecado. Mas se você já sentiu a tentação, se você não agir logo, ela vai começar a criar raízes. Então, uma dica que o Catecismo está dando para nós: se você percebeu essa inclinação para a inveja do bem do outro, pratica a benevolência, quer dizer, fale bem dessa pessoa, faça o bem para essa pessoa, agradeça a Deus porque essa pessoa tem virtudes, não olhe o lado negativo. Faça o bem, pratique o bem, valorize essa pessoa, seja humilde e confie na providência de Deus. Deus sabe distribuir os bens dele da melhor forma. Nós não entendemos. Então, seja humilde, confie em Deus e pratique a benevolência com essa pessoa. A caridade é a maneira pela qual é possível compreender que o dinheiro e os bens são meios que devem ser colocados à disposição do próprio bem e do bem do próximo. O dinheiro é um meio e não um fim último. Ele deve ser usado para o bem e para o seu próprio bem, da sua família e para o bem dos outros. Mas não espere, eu quero ser rico para fazer o bem. Não foca a sua vida nisso. Você pode focar a sua vida de prosperar o seu empreendimento, sim, e deve. Você deve querer ser o melhor médico, o melhor engenheiro, mas não para aparecer, mas para poder servir melhor a Deus e ao próximo, para poder dar uma condição melhor para a sua família. Eu quero terminar meditando com você sobre o juízo final. Deus vai julgar o ser humano em como ele praticou a caridade com os bens materiais dessa vida. Eu ia falar de Mateus 25, mas o Espírito Santo soprou na minha mente agora, não lembro exatamente se é Lucas 16, não lembro agora, mas Jesus fala do administrador infiel. No último dia da nossa vida, nós vamos prestar conta da administração que nós fizemos dos bens que nós recebemos aqui.
Mesmo o nosso corpo, mesmo a nossa inteligência, mesmo os dons que nós recebemos são talentos para a gente administrar. Não são nossos ainda. Deus nos emprestou esses dons para nós usarmos para o bem ou para o mal. Nós escolhemos. Deus nos deu para usarmos para o bem. Mas nós vamos prestar conta um dia. Vamos prestar conta. E aqui entra essa passagem de Mateus 25. Jesus é muito incisivo quando coloca a salvação como consequência do despojamento do homem, de todo afeto desmedido pelos bens e de sua liberalidade em relação ao próximo. Mateus 25. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me acolheste, estive nu e me vestistes, doente e me visitastes, preso e vieste me ver. Cada vez que fizeste isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Olha como Jesus diz. E aqueles que vão para o inferno, longe de mim, malditos, porque eu tive fome e vós me desprezastes, você me ignorou. Eu estava nessa terra sofrendo e você me desprezou e agora você quer entrar no céu. Quando, Senhor, que nós tivemos sofrer e te desprezamos? Cada vez que você foi indiferente com o sofrimento dos teus irmãos nessa terra, você foi indiferente a mim. Presta bem atenção. Você não pode salvar da fome todas as pessoas do mundo, mas você pode tratar bem quem está perto de você. Você não pode resolver todos os problemas da humanidade, mas você pode ajudar as pessoas sofridas que Ele coloca próximo de você. Você pode também rezar quando você ouve um noticiário, quando você sabe de uma situação difícil. Deus te deu um anjo da guarda. O teu anjo, imediatamente que você reza, leva bênçãos sobre aquela situação, longe de você, mas a sua oração é caridade, é obra de misericórdia. Use os bens que Deus te deu para fazer o bem. Jesus termina a parábola do administrador dizendo: usai das riquezas temporárias que não são vossas, para que você receba as riquezas eternas, que serão vossas para sempre. Use dos bens dessa terra para fazer o bem. Isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, no juízo final, nós vamos ter esse julgamento com relação à caridade. O que nós fizemos com os nossos bens materiais. Então, por fim, nós temos que exercitar a virtude da pobreza. Você não é obrigado, se não é religioso, a fazer o voto de pobreza, mas você é obrigado, como cristão, a exercitar a virtude da pobreza, que é o desapego das coisas materiais. Reis e rainhas santos tinham tudo, mas evitavam só viver esbanjando coisas gostosas, não, faziam penitências. Não queriam o melhor conforto, faziam penitências. Reis e rainhas que, em vez de dormir em camas d'água, em camas com pena de ganso, dormiam na tábua dura, não direto no chão, porque na Europa era muito frio, né? Então eles colocavam tábuas duras e dormiam ali. E faziam vários tipos de penitências, sacrifícios, eram desapegados, não quiseram ficar ricos para ter uma vida de luxo, mas quiseram prosperar para fazer o bem ao próximo. Então aqui nós vamos ler algumas breves passagens para a gente encerrar nossa meditação de hoje. Por exemplo, deixa eu ver aqui, eu acho que tinha no livro essa passagem, mas eu vou abrir na Sagrada Escritura. 1 Timóteo, capítulo 6, deixa eu ver se tem no livro. 1 Timóteo, capítulo 6, está aqui, no finalzinho. O verdadeiro devoto da Santíssima Virgem esforça-se diariamente para viver uma vida despojada de tudo. Seu coração repousará somente em nosso Senhor, e o único bem que desejará é a eterna união com Deus no céu. A exemplo da própria Virgem Maria, que foi sempre pobre em espírito, e de seu filho Jesus, que sendo rico se fez pobre por amor aos homens, aqui cabe o conselho de São Paulo. Se, pois, temos alimento e vestuário, contentemo-nos com isso. Ora, os que querem se enriquecer caem na tentação e cilada, e muitos desejos insensatos
e perniciosos, que mergulham o homem na ruína e na perdição, porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6, de 8 a 10. Uma vez eu li isso para um irmãozinho protestante no Ceasa. Ele só falava de riqueza, só falava de dinheiro. Eu repito para você, não é proibido você querer prosperar, principalmente você que é responsável pela família ou, além da família, por uma obra de caridade. Você precisa se esforçar, não é errado. Mas essa passagem está dizendo que aqueles que vivem focados em enriquecer caem nas armadilhas do demônio. Aqui no livro nem usa a palavra demônio. Deixa eu abrir aqui no 1 Timóteo 6. Olha só, deixa eu ler aqui na Bíblia de Jerusalém, como está. 1 Timóteo 6, olha o que essa passagem diz fortemente. Alguns se escandalizam com essa passagem porque preferiam que ela não estivesse na Bíblia. 1 Timóteo 6, versículo 8. Vamos lá. Se temos o alimento e o vestuário, contentemo-nos com isso. Ora, os que querem se enriquecer caem em tentações e cilada, e muitos desejos insensatos, perniciosos, que mergulham os homens na ruína e na perdição, porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Então, filho, filha, cuidado. Desejar prosperar não é errado, mas focar o seu coração em ficar rico, cuidado. A Bíblia está dizendo que você deve fazer o melhor, estuda, seja o melhor profissional, mas não foca o seu coração. Eu quero ficar rico, essa é a meta da minha vida. Não. O dinheiro, não. Foca o teu coração em cumprir a tua missão da melhor forma possível. Seja o melhor profissional, seja a melhor pessoa para o seu esposo, para a sua esposa, seja o melhor pai, seja o melhor filho, seja a melhor mãe, melhor tudo. Mas não foca o seu coração na riqueza. Porque se Deus for a sua riqueza, você vai buscar a Ele em primeiro lugar. E a Bíblia diz, tudo mais vos será dado por acréscimo. Se você buscar fazer bem suas obrigações, tendo Deus em primeiro lugar, renunciando muitas vezes, um atleta renuncia muita coisa para ser um bom atleta. Muitas pessoas renunciam várias coisas para as coisas mundanas. Uma vez, um santo meditou dizendo assim: se eu encontrar uma pessoa nessa terra, um cristão, que faça tanto sacrifício como o demônio faz esforço para perder uma alma, você fazer sacrifício para ganhar almas para Deus, aí essa pessoa é um grande santo, né? O demônio se esforça para fazer o mal, para levar as almas à perdição. E nós, às vezes, nos esforçamos para conseguir só coisas materiais. Vamos focar a nossa vida em Deus. E através de Deus, tudo que nós fazemos vai ser bem feito, para a honra e glória do nosso Deus. Então, a nossa meditação de hoje está... Eu vou ler mais duas passagens para você anotar. Mateus 6, 23 diz assim: se o seu olho estiver em mau estado, todo o seu corpo estará nas trevas. Se a luz que está em ti são trevas, quão espessas deverão ser essas trevas? O olho quer dizer o que você visa, qual é o seu objetivo. Então, se o seu objetivo é a riqueza, acabamos de ler em Timóteo, você vai cair nas trevas. Mas se o seu objetivo é ser o melhor profissional para glorificar a Deus, claro, para ter o bem para a sua família, então monta o seu consultório, faça de maneira estratégica, mas não foca o seu coração no dinheiro. Se seu olho estiver bem, concupiscência dos olhos, possuir a Deus em primeiro lugar, as coisas do céu, e o resto vem por acréscimo. Outro versículo, 1 Timóteo 6, 17. Exorta, Timóteo, aos ricos deste mundo, não é pecado ser rico, exorta aos ricos deste mundo para que não sejam orgulhosos, para que não ponham sua esperança nas riquezas volúveis, passageiras, mas em Deus, que dá abundantemente todas as coisas, para delas desfrutarmos. Que pratiquem o bem,
que se enriqueçam de boas obras. Se enriqueçam de boas obras, que sejam generosos, que sejam na humildade, sejam comunicativos, diz a palavra de Deus. Não fique sisudo, isolado, não. Sejam generosos, comunicativos, que acumulem um tesouro sólido para o futuro, a fim de conquistarem a vida verdadeira. Homens e mulheres ricos que estão me ouvindo, acumulam tesouro no céu. Se preocupa em acumular riquezas no céu e você vai viver bem, mesmo tendo muitos bens materiais. Vamos lá, vamos para o nosso propósito. Página 45, afetos e resoluções. Aqui, página 46. Propósito: a Virgem Maria era profundamente caridosa e sempre se compadecia dos mais pobres. Ela não tinha apegos a nada neste mundo. Nós queremos imitar a ela, nos consagrar a ela, para nos consagrar totalmente a Jesus. Pois seu coração sempre desejou os bens celestes. Hoje, ela vem ao seu encontro para te ajudar a abandonar as preocupações e apegos com os bens deste mundo. Todo aquele que vive desapegado pensa no próximo e o ajuda em suas necessidades. Por isso, ajude alguém que está precisando. Faça uma doação, dê uma esmola, encontre um meio de aliviar a dor do seu próximo. Se você tiver condição, dê uma cesta básica para uma família que está precisando. Se você conhece alguém que é bem pobre, liga para essa pessoa e diz assim: fulano, você está precisando de alguma coisa mesmo na sua casa, né? De uma cesta básica, está tudo bem, de uma forma caridosa, tenta sondar, tenta ligar para essa pessoa ou visitar mesmo uma família carente, faça um gesto de caridade. Quando chegar no final, na nossa consagração, a gente vai ter os presentes que a gente dá para Nossa Senhora, mas você já, na preparação, já pode dar esse presente. Ou se você não tiver condição de dar uma ajuda maior, faça uma visita a um doente, faça uma visita a uma pessoa que está em depressão, são pessoas pobres também, no sentido emocional. Ninguém é tão pobre que não possa enriquecer a vida do outro com a caridade cristã. Faça esse propósito, dê essa esmola e com certeza você vai crescer na união com nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora pedir ao Espírito Santo e a Nossa Senhora que nos ajude, através dessa oração, a viver bem os nossos exercícios espirituais. Façamos a nossa oração. Veni Creator Spiritus. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, do Deus excelso o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou, e ao Santo Espírito de Deus, por infinitos séculos. Amém. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maris Stella. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz do céu. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu.
Ao cego iluminai, e ao réu livrai também. De todo o mal guardai-nos, e dai-nos todo o bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus o Pai, e ao Filho o sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém.